Sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Relato 043/25, Ouro de Tolo, a decepção. Ele é a parte 2, a continuação do relato Ouro de Tolo 042/25. Se você não assistiu o anterior, para melhor entendimento da sequência que está por vir, dê um pulinho lá. Verá que valerá a pena. Mas se caso já assistiu a parte 1, muito obrigado por prestigiar o Terror Nadna e continuemos no relato, esperando que ele esteja à altura do que você espera. Senhor Romário, o meu nome é Carlos e começo deixando um abraço ao senhor e a todos os seguidores, os inscritos ou aqueles que estão só de passagem e me honram por começar a assistir esse relato. Eu falei o meu nome por uma questão de educação, não fictício, fique tranquilo, mas eu digo questão de educação porque quem fala com alguém tem que ter um nome, então o meu nome é Carlos. Mas eu e o meu nome, ou meu nome e eu, não temos qualquer relevância no que eu irei falar agora. Sr. Romário, eu não vou falar sobre uma experiência minha, não. Eu vou contar uma história. Agora, uma história que pode ser história, pode ser lenda, pode ser mentira, pode ser o que for para aqueles que a escutarem. Mas para mim, foi e sempre será verdade absoluta, porque habita o meu imaginário da infância. E a minha fantasia, não sei. Agora, nada mais complexo, puro, do que a mente de uma criança. Então aquilo que a gente compra como certo, errado, nessa fase, irá nos acompanhar para o resto de nossa existência. E o mesmo vale para fatos ouvidos, serem considerados por nós verdade ou mentira. Em tudo a gente percebe esse fenômeno. Imagina, de repente, na sua família, eu não sei se por uma questão regional ou por a sua família não ter aquele nível de escolaridade, mas você cresce ouvindo falar em privilégio. Será? A pessoa é privilegiada. Claro que quem está me assistindo agora vai levar um susto, porque o certo é privilégio, é privilegiado. Mas uma criança que cresce ouvindo dessa forma, dificilmente na fase adulta, ela irá aceitar que privilégio, com E, seja errado. Porque ela cresceu ouvindo essa palavra, e ouvindo de pessoas que para elas era um exemplo a ser seguido, era um mito. Que era o seu pai, era a sua mãe, seus irmãos mais velhos, as pessoas que naquele universo são as mais inteligentes, as mais fortes, as mais bonitas e por aí vai. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque o que eu vou começar a relatar agora cresceu comigo. Eu não lembro quando que eu comecei a ouvir as histórias do tio Pedro e do tio Paulo. Então, seu Romário, tem criança que tem o amigo invisível, que cresce com ela. Tem criança que tem os seus super-heróis, né, os Batmans, Super-Homem, o Homem-Aranha, que são aqueles homens acima de qualquer suspeita, acima de qualquer comentário negativo, são idôneos, são bem intencionados e além de tudo são fortes, têm o poder. Eu fico imaginando qual criança um dia não subiu em cima de um telhado com uma capa, pensando em se jogar, acreditando que iria voar. Faz parte da infância. Só que os meus dois grandes heróis sempre foram o tio Pedro e o tio Paulo.
Homens que viveram épocas diferentes. Mas homens que eu ficava fascinado ao ouvir suas histórias e suas realizações. Eu me sentia orgulhoso de pertencer à família daqueles dois homens. Então eu vou começar com o tio Pedro. Pois é, Sr. Romário. Lá estava o tio Pedro, iniciando uma nova etapa da sua vida, agora naquele Paraná tão distante, totalmente sozinho, tendo que aprender para sobreviver, torcendo para que não encontrasse muita gente ruim, e até mesmo pedindo a Deus a sorte de encontrar pessoas que pudessem ajudá-lo. Eu vibrava com aquilo tudo, era uma aventura. Toda vez que eu escutava essas histórias, eu me colocava no lugar do tio e pensava, um dia eu vou ser igual meu tio Pedro, vou sair a desbravar o mundo. Mas daí o senhor pode se perguntar, como as pessoas da minha família contavam essas histórias, com tantos detalhes, se muito do ocorrido foi com o tio Pedro longe e até aventuras solitárias. Também tem as questões pessoais, tipo sentir a presença de Elias e outras criaturas que passariam por sua vida, como eu poderia saber, como minha família poderia saber. Simples. Tio Pedro era muito católico desde criança. Ele gostava de confessar. Mas só tinha um padre, o padre Klaus, que ele enxergava como padre. Outros ele via como homens, ele jamais contaria seus segredos mais íntimos para homens iguais a ele. E ele também não queria que seus pais sofressem com a distância. Mas também não sabia o que aconteceria com ele, de repente ele poderia desaparecer, histórias poderiam ser contadas sobre ele, coisas que ele não fez. Então antes de partir ele combinou com o padre Klaus. Todo mês, estivesse onde estivesse, ele mandaria uma carta contando tudo o que viveu naquele mês. E o padre, ao receber a carta, ao ler o conteúdo, deveria recebê-la como confissão, que seria um segredo que ele teria de guardar. Então ele estava tranquilo, seu segredo estaria em boas mãos. Mas se por acaso passassem 3 meses que o padre Klaus não recebesse uma carta sua, ele poderia imaginar o pior. Aí ele estaria livre do segredo a ser mantido, o segredo sagrado de confissão, e poderia entregar todas as cartas para a minha família. Assim, seus irmãos, seus pais, seus parentes, seus amigos no geral, saberiam a história verdadeira, mesmo que nelas constassem atitudes que eles muito se orgulhariam e outras que nem tanto. Pois é, Sr. Romário, a vida do tio Pedro daria um livro. E a história existe. As cartas ainda estão em poder da minha família e foram escritas à mão pelo próprio autor, ou melhor dizendo, pelo protagonista da história. Tio Pedro, aos poucos, começou a se familiarizar com a nova vida, ali no paraíso do Ouro Verde, na terra roxa, terra prometida, onde plantando nasce gigante. A terra que parecia fazer brotar árvores de dinheiro, que o trabalho seria duro, mas o progresso era uma consequência natural. Ele vislumbrava um futuro com fartura, um futuro onde poderia ser dono da sua terra, criar a sua família, dando um padrão melhor que recebia do seu pai, embora aplaudisse de pé o que o seu velho oferecia a ele, sua mãe e seus irmãos. Mas no decorrer, sem dúvida alguma, o que veio foi decepção. Não era aquilo
tudo que ele imaginava, muito pelo contrário. A começar pelo galpão que foi instalado. Era uma cobertura de sapê, algumas estacas, umas colunas todas de madeira aberta, com várias redes penduradas. Quando chovia, a água não batia nas redes, mas o frio no inverno e os mosquitos à noite era algo absurdo. Tio Pedro também percebeu que o número de redes era grande, devia ter ali umas 40 redes naquele galpão. E o banheirinho, na verdade, era uma construção rústica de madeira, próximo ao galpão, que dava espaço, digamos, para 3 homens. E ali tinha 3 canos onde saía a água para o banho e alguns vasos sanitários. Só que o seu galpão era o menos habitado. Tinham apenas 4 jovens com ele. E ele, agradecia a sorte que deu, pois imaginava aquilo lotado para começar o cheiro que seria, pois muitos dali não eram muito chegados em banho, não. Não. Trabalhavam o dia todo, chegavam ali, dormiam, como deitavam, acordavam. Então, na própria lida, no campo, no meio do cafezal, o cheiro que exalavam não era legal. Mas meu tio também agradecia porque, de alguma forma, ele tinha certos privilégios. O trabalho era duro, realmente era duro. Mas o velho, o dono da fazenda, era muito gentil com ele. Praticamente, o velho ia lá onde ele estava, assim, dia não. Ele percebia que só dirigia a palavra a ele. Os colegas de trabalho, tanto homens quanto mulheres, olhavam assim meio estranho, ele não conseguia entender. O capataz, o responsável daquela área, era gente muito boa e o tratava também com certas regalias. Ele agradecia não ter ficado com aquele Maurício, porque aquilo era um tosco. Ele ia sofrer na mão do cara. E a princípio ele até teve medo de uma vingança do Maurício, mas não, o cara sumiu da vida dele. Quando eles se cruzavam, ele só olhava meio atravessado, assim, de cima para baixo, um ar irônico, e seguia. Menos mal. Ele não estava ali para ser amigo de ninguém, ele queria trabalhar. O velho surpreendeu. Num dia que perguntou como é que estavam as acomodações, ele disse que estava bom, aí o velho, e os mosquitos? Os mosquitos incomodam um pouco. Eu vou solucionar o problema. Quando ele chegou na sua rede, tinha um mosqueteiro. Era o único com um mosqueteiro ali. Então, existiam detalhes que o deixavam feliz, mas meio desconfiado e também preocupado. Porque, lógico, quem trabalhava com ele via a diferença de tratamento. E ele não era bem-vindo. Poucos conversavam com ele. A fazenda, aos poucos, ele descobriu. Tinham caminhões que saíam levando os trabalhadores no final da lida à noite e trazendo na madrugada para recomeçar os trabalhos. Esses trabalhadores, é os que tinham casas, barracos, sabe-se lá, na vilazinha próxima. E o que se falava é que o aluguel era, assim, absurdo e pertenciam as moradas ao velho. Então, eles tinham que pagar o transporte e o aluguel. Nossa, no final, porque quando o tio Pedro viu o salário que iria ganhar, ele disse, nossa, é bem mais do que eu imaginava. Mas daí ele começou a pensar, poxa, mas se essa gente paga o transporte, essa gente paga a moradia, não sobra nada. O mercadinho que eles tinham que comprar também não era dos mais baratos, muito pelo contrário, e pertencia ao velho. Então os trabalhadores compravam durante o mês no caderno, no final do mês, o que eles deviam no mercadinho já vinha descontado no salário. Então aquelas pessoas, elas tinham casa, elas tinham transporte, elas tinham comida, mas dinheiro mesmo sobrava muito pouco. E tio Pedro também ficou sabendo que tinham alguns que gastavam demais, principalmente no armazém, que era bar, trabalhavam que nem loucos e estavam sempre devendo para a fazenda, e o juro corria solto.
Já no meu caso, e no caso de outros que estavam ali, eram de pessoas recém-chegadas, sem família, e que eram colocadas naqueles galpões. Mas pasmem, aquela rede também era cobrada. Tio Pedro foi saber no primeiro salário. Cobraram a rede, cobraram o uso da água, cobravam a comida, que não à toa o trabalhador é conhecido como boia fria. A comida era servida ali por 1h da tarde, eles tinham uma meia hora para parar, sentar e engolir aquilo, mas a comida era horrorosa. E o preço cobrado era caro. Então, lógico, ele não pagava tanto quanto os outros trabalhadores que tinham a sua casinha, mas também vivia ali que nem um bicho. Aí ficava imaginando se não compensava pagar um pouco mais para ter a casinha dele na vila. Cara, aquilo ele lembrava da sua casa, do seu pai, que era simples, mas tinha conforto, tinha comida, tinha harmonia. Ele lembrava que o seu pai também tinha ajudantes lá, mas os trabalhadores que ficavam muito tempo com ele, ele dava a casinha no sítio. Ele não cobrava luz, não cobrava água, não cobrava nada. Ele via a diferença. Aí ele percebeu que lá ele era o filho do patrão. Então, de alguma forma, ele era visto pelos empregados como o rico. Ele saiu do que era seu para ir atrás do ouro verde e só empobreceu. Arrependimento. Arrependimento é uma palavra muito forte, mas com certeza, se ele não fosse tão orgulhoso, ele teria voltado para casa com o rabinho no meio das pernas, mas ele não daria também esse desgosto a seu pai. E entre aqueles todos à sua volta, que olhavam meio estranho, tinha um negão Barroso, mas bota negro grande. O cara tinha umas tatuagens no corpo assim, mas era forte que nem um touro. E esse negão também morava num dos barracos, não o seu, mas tinha a sua rede. E a gente percebia que o negão era respeitado. Claro que não seria só devido ao seu tamanho, porque ele parecia até gente boa. E gente grande ali igual a ele, tinha muitos. Parecia que a fazenda contratava peão por metro. Mas aquele negão olhava para tio Pedro de uma forma estranha. E lógico que o meu tio, quando deitava na rede, ele deitava protegido. E eu não estou falando de anjo da guarda, não. Aí numa certa noite, ele ouviu um barulho. Quando acordou, o negão estava agachado, abriu a sua caixa ali, o seu baú onde guardava as coisas, e estava mexendo no saco do dinheiro. Mas meu tio deu-lhe um pulo. O que você está fazendo aí? O negão nem tchum, olhou para ele assim: calma, garoto. Não esperneia, rapaz. A não ser que tu queira fazer um esparramo comigo aqui, mas eu acho que não ia ser muito bom para tua saúde, não. Tranquilo. Meu tio nervoso disse: o que você tá aí? Tá roubando meu dinheiro? Larga isso aí. O negão olhou: tá me chamando de ladrão? Olha, por muito menos, eu já botei peão boiando no Tibagi. Mas eu vou engolir essa, em nome da minha amizade com o Zeca. Aí o tio Pedro: Zeca, você conhece Zeca? Aí o homem disse: olha, se você se acalmar, vamos sentar ali, eu vou fumar o meu paieiro, se quiser um eu trouxe para ti, e vamos prosear. Meu tio, vendo a calma do cara e o fato de ter citado Zeca, aceitou. E ele percebeu que o cara botou a sacola, assim, o saco com o dinheiro dentro da caixa. Aí sentou. Aí vamos começar do zero. Meu nome é Barroso.
Eu digo, eu sei que o teu nome é Barroso. Pois é, o teu é Pedro, né? Digo, sim. Então, Pedro, o seu pai disse para o Zeca, um irmão meu, que você queria vir para a terra do café. Aí Zeca me procurou, contou tua história, eu disse, não, deixa o menino vir, ele quer vir, traga ele. Garanto que em menos de um mês a ilusão acaba e ele volta para casa. E nesse tempo eu vou protegê-lo. Palavra de Barroso é palavra de Barroso. Foi quando eu procurei Mariano e falei de tua chegada. Sabe, eu tô aqui na fazenda. Ela vai completar 8 anos. Não saio daqui por nada, não que seja o paraíso, mas é o que eu tenho na vida. Porque também, se eu sair daqui, eu sei que as grades me esperam. Então aqui eu estou no sossego. Eu respeito para ser respeitado. Ninguém me faz pergunta. Eu não pergunto nada para ninguém. Eu faço o meu trabalho. Eu tenho onde dormir, eu tenho onde comer. Ótimo. Aí o tio Pedro olhou para ele, poxa, mas cheio de capatazes aqui, você vai pedir logo para o Maurício? Aquele cara é um ladrão. Barroso olhou logo e cuidado com essa palavra aqui. Não faça isso. É a segunda vez que você chama um homem por essa palavra. Principalmente Maurício. Porque eu trabalho sob as ordens dele há muitos anos e nunca vi um homem tão bom e tão justo, apesar das dificuldades que ele enfrenta, diante da escravidão que o velho impõe. Aí tio Pedro ficou meio baratinado. Pô, o cara tava botando no céu o sujeito que quis roubá-lo de cara. E falando mal do velho que o tratava bem. Que rumo ia ter aquela prosa? Um desconhecido tentando vender uma verdade que ele não enxergava. Foi quando Barroso continuou. Eu avisei Maurício da sua chegada. E lógico, ele teve que se reportar ao velho, porque todos que entram nas áreas dos capatazes têm que ser informados. E quando o velho soube que estava chegando um menino forte e jovem, seus olhinhos piscaram. Aí o tio Pedro começou, ai, o que está acontecendo? Pensando, né? E ele fez questão de vir conhecê-lo. Com certeza, o coraçãozinho meigo daquele velho disparou. Mas vem cá, o velho, pelo que eu sabia, era casado, pai de 8 filhos. O que esse cara está querendo dizer? Aí tio Pedro foi direto. Vai dizer que o velho é... Foi interrompido. Olha, que ele é macho, acredito que sim. Ele botou uma penca de bacuri no mundo. E pelo que dizem, lá na Casa Grande, ele mora com a mulher e com a cunhada. E que ele é o homem das duas, mas é o que dizem. Mas também ele tem a sua recaída, a sua paixão para gurizinho. Vai entender, né? Aí tio Pedro diz, não, o senhor deve estar brincando comigo, né? O que o senhor quer? Ele disse, bom Pedro, eu só posso te mostrar os fatos. Você é que escolhe o lado que quer ficar. O que Maurício fez com você na sua chegada, ele faz com todos. Ele manda o recém-chegado deixar as bagagens e ir para Lida. Aí o cara é levado longe para que seus olhos não enxerguem. Porque ele faz uma devassa. Porque ele não sabe quem está chegando.
Não que vá mudar alguma coisa. Pode ser um fugitivo, como o meu caso. Mas ele quer ver se o cara está armado, se o cara tem droga. Então ele faz a inspeção e deixa tudo bonitinho. Agora, se tiver arma, se tiver qualquer coisa que possa machucar, ele tira da bagagem e põe no canto, assim, quando o homem chega e diz, ó, isso aqui vai ficar guardado até o dia que você for embora. Aí se o homem quiser checar, vocês não tinham o direito de mexer na minha bagagem, você não tem o direito de andar armado aqui. Se quiser pegar as suas armas, pegue, porta da frente é serventia da casa. Se não, vai ficar sem elas. Se tem alguma coisa para resolver, ou se tem alguma treta que possa surgir, responda como um homem, segure na mão. Nós não queremos armas aqui. Aí tio Pedro olhava assim e disse, eu não acredito. Aí Barroso disse, pois é, rapaz. Agora você acha que a presença do velho ali foi coincidência? Claro que não. Ele veio te conhecer. E o velho sabe dessa rotina de inspeção, porque foi ele que impôs. Mas ele humilhou Maurício na frente de todo mundo para aparecer para você. Depois eu procurei Maurício, porque eu vi aquela cena. Foi quando ele me disse, o teu protegido escolheu o lado que quer ficar. A partir de hoje, eu lavo minhas mãos. Tio Pedro não conseguia acreditar. Ele estava num mundo que ele não conhecia. Foi quando Barroso disse, aí o velho tirou você das mãos de Maurício e levou para as mãos do seu cangaceiro favorito. Eu digo, não é possível. Rapaz, você está trabalhando para quem não presta. E ele só está bonzinho com você porque sabe que você será o prato do jantar do velho, mais cedo ou mais tarde, porque por enquanto ele está só te temperando, cara. O tio Pedro viu seu mundo desmoronar. Viu seu mundo desmoronar. E outra coisa que Barroso falou, você está com muito dinheiro aqui. E pode ter certeza que esse velho mais cedo ou mais tarde vai te pegar e só está esperando a hora do bote. E ele vai pegar todo o teu dinheiro também. E outra, você não terá como ir embora. E aqui vale a lei da cadeia. Se você foi mulherzinha de um, será mulherzinha de todos. E olha, menino, eu já vi muitos iguais a você pular no Tibagi com uma pedra amarrada no pé. Tio Pedro olhava aquele homem e pensava, poxa, em quem acreditar, em quem confiar. Só que as informações que ele passou, principalmente do Zeca, já estavam em seu favor. Foi quando Barroso disse, eu não quero ser visto junto com você, mas na próxima folga, vá até a cidade. Não na vila, na cidade. Daí o tio Pepe vai fazer o quê? Eu vou te levar lá no banco. E você irá colocar todo o seu dinheiro no banco. Ficará apenas com o suficiente para sobreviver. E você também ganhará um talão de cheque com 3 folhas. Aí se um dia tiver que sair escondido ou correndo daqui, esteja onde estiver, você pode procurar o banco, a agência de onde você acampou seu esqueleto, dar o cheque
que em uma semana o dinheiro irá até você. Se faltava alguma coisa para tio Pedro confiar naquele homem, não faltava mais. Ele fez o que Barroso havia dito. Ele pegou todas as instruções, entrou no banco, depositou seu dinheiro, abriu a sua conta. O gerente até mostrou uma certa surpresa, porque realmente ele tinha um dinheiro acima da média daqueles trabalhadores locais. E ele resolveu depositar tudo, pois o salário estava para chegar, o pouco que sobrava, ele ia vivendo. Barroso não apareceu para o gerente, não. Porque, como ele dizia, aqui nessa terra, desconfia até de cachorro cagando. Porque de repente pode ser um informante do velho. O tempo passou. Passou e claro que tio Pedro começou a ficar de olhos abertos. E também assim, ia nas outras barracas, nos outros galpões, e de repente chegava num peão, o Maurício passava e dizia, pô, deve ser ruim trabalhar com um homem desse, né? O cara olhava, mas de jeito nenhum. Você tem alguém que presta nessa fazenda, é esse homem aí. Então as coisas se confirmavam. Ele tinha vontade de chegar no Maurício, mas não sabia como. 4 meses se passaram. E o velho, cada dia mais próximo, cada dia mais delicado, mais carinhoso. Tinha dias que ele ia lá no galpão, levava uma melancia, levava pão com mortadela, pão com carne de porco, e não cobrava nada. Até o dia que o velho disse, você podia muito bem, quer conhecer minha casa lá no alto, aquele casarão? Digo, se eu posso, não sei. Sim, faça o seguinte. Você é meu convidado, amanhã você vai jantar comigo, tá bom? Tio Pedro disse, tá bom. Ele aceitou o convite, procurou o Barroso e disse o que ele queria fazer. Barroso falou, você poderá morrer. Não pense que será fácil sair daqui. E também não terá muitos lugares para você se esconder, não. Aí foi quando o tio Pedro perguntou, ué, mas tem algum lugar que eu possa me esconder desse velho aí? Só no garimpo da Amazônia. E o tio perguntou, e como eu faço para chegar nesse garimpo? Barroso viera de lá. E ele disse, você tem certeza? Porque aqui você está num lugar, uma senzala. Aqui é escravidão. Só que lá você estará no inferno. Tio Pedro disse, não tem problema, pelo menos eu vou estar vivo. Eles conversaram a noite toda. E tio Pedro pediu um único favor para ele. E Barroso deu sua palavra e desejou boa sorte. Bom, o dia seguinte ele estava cansado, ficou a noite toda conversando, né? Mas também ele percebeu, eu estou sossegado, vou ficar trabalhando porque foi num canto no meio do cafezal lá onde tinha uma sombra, deitou e dormiu a manhã toda. Claro que os outros viram, claro que o capataz viu, mas só faltaram ali cantarolar cantigas de ninar. Ele acordou só na hora do almoço, mas bem tranquilo, dando risada. Os outros olhavam para ele assim, tipo, vai ver o que é bom para tosse. Ele comeu aquela boia horrível. Ele fez de conta que trabalhava durante o dia,
Terminada a lida, foi pro galpão. As tralhas já estavam ali, começou a preparar tudo, deixou tudo arrumadinho, tudo pronto. Tomou um banho, ficou cheiroso. No caminho da casa grande, deixou suas tralhas ali num canto. E foi. Quando chegou lá, nossa, tinha uma varanda maravilhosa. Aquelas aberturas, aquelas janelas. E ele logo percebeu que numa casa daquele tamanho, que tinha 8 quartos, que tinham várias crianças, muitas mulheres, empregados, não tinha ninguém. Só o velho veio recebê-lo num pijama de seda, coisa mais linda do mundo. Também todo cheiroso, todo arrumadinho. Aí convidou para entrar. O tapete de cor era assim, os quadros na parede, uma mesa gigantesca e um jantar preparado. Até um vinho. Cara, ele nunca tinha visto nada igual. Coisa chique. Aí comeram. Ele tomou o vinho, mas não na quantidade que o velho esperava. Ele tomou uma taça para provar, muito bom, uma comida sensacional. O velho vinha com mais, não, obrigado, eu não sou, obrigado. Aí umas conversas, sabe, normais, aí foram indo para outro lado. O velho que servia não tinha empregado na casa, ele foi lá numa geladeira gigantesca, uma coisa, sabe, tudo muito caro, tudo trouxe um doce, tudo. Até café ofereceu, ele tomou um cafezinho. Aí vamos sentar no sofá, e sentaram no sofá, um sofá de couro, a coisa mais linda do mundo. A fazenda era um desmonte. Aí o velho sentou colado, perna com perna. Aí botou a mão na perna dele assim, e disse, sabe que desde que eu te conheci, eu simpatizei muito com você. Nisso. Tio Pedro lembrou da sua chegada e agradeceu àquele velho que impediu que suas tralhas fossem revistadas por Maurício, porque não perceberam ou não viram que além de dinheiro e roupa, ele tinha uma peixeira de prata e um 38 cano longo. Quando o velho veio para cima dele, ele simplesmente botou assim. Vai, pô, o que é isso, rapaz? Quando falou o que é isso, rapaz, ele deu, mas deu com gosto de gás na cara do velho. O velho meio que zonzou, porque era um velho forte, ele não podia bobear. Foi um elemento surpresa. Aí o velho caiu meio zonzo, quando caiu ele deu outro. Paf! Mas deu. Aí o sangue, sabe? O velho ficou meio desacordado. Ele já tinha olhado umas cortinas, umas coisas. Já pensando, ele pegou a peixeira, cortou umas cordas que seguravam a cortina, mas amarrou bem o velho, aqueles guardanapos, e botou na boca do velho. Quando o velho se deu por si, ele estava deitado no sofá e o Pedro assim. Cadê o dinheiro? Aí o velho começava, ele tirou, eu vou tirar esse trapo da tua boca, se tu gritar eu te fuzilo. Aí ele tirou. O velho não gritou, mas ele dizia, tu tá morto, cara, tu tá morto. Tu não sabe com quem tu tá lidando, tu tá morto. Ele botou de novo, tu vai falar o que eu quero ouvir. Cadê o dinheiro? Aí o velho tentou dizer que não tinha dinheiro nenhum. Olha, é a terceira vez que eu vou tirar depois. Esse pano da tua boca, se tu não me falar, eu vou botar fogo nessa casa. E tu vai queimar com ela. Aí ele foi no fogão, pegou um pedaço de sarrafo, sabe, lenha, veio com aquilo e disse, fala, cadê o dinheiro? Aí o velho mostrou. Ele foi lá, tinha um cofre. Fala a senha. Aí ele tentou dar uma reforçada e botou fogo na cortina. Vai queimar. Aí o velho falou a senha, ele apagou o fogo, foi no cofre, mas tinha muito dinheiro. Não era pouco, não.
Ele botou tudo num saco. Chegou no velho e botou o cano assim, ó. Vai chegar, isso, cara, é pra te aprender. Não tenta transformar um macho em mulherzinha, que um dia tu vai acabar perdendo essa porra murcha que tu tem no meio das pernas. E deu assim, com a coronha, e saiu. Saiu, sabendo até onde ia. Pegou as tralhas dele, pegou o saco de dinheiro, caminhou calmamente, para não chamar atenção, até chegar na barranca do Tibagi, porque o Barroso tinha dito para ele que o único jeito que ele teria chance de ir mais longe seria com o barco de pesca do velho. E que ele não poderia, não precisaria ou não deveria ligar o motor de saída. Ele teria que remar, porque era tipo aqueles caiques, aquelas lanchinhas de pesca mesmo. Quando estivesse mais abaixo, ele ia remar em favor da correnteza, aí depois ele seguiria. E outro pedido que ele tinha feito para Barroso é que conseguisse uns galões de gasolina a mais. Porque ele chegou no barco, remou, é a vantagem de ser jovem, forte, de ter dormido o dia todo, de ter jantado bem. Uma distância que ele achou boa, ligou o motor e se bandeou. Se bandeou, ele andou muito, a noite toda. Lógico que a gasolina do motor começou a se esgotar, ele botou o galão e assim seguiu. Depois que andou muito mesmo, ele simplesmente parou numa margem, deixou as tralhas dele, voltou num local que o rio estava fundo, meteu bala no fundo, se jogou na água, foi a nado para a margem e viu seu meio de transporte mergulhar nas águas do rio. Então, com certeza estariam atrás dele. Com certeza notariam a falta do barco. A conclusão não seria difícil, mas eles não descobririam nunca o local que ele parou. E também não imaginariam que conseguiu chegar tão longe, porque não teria gasolina para tanto, pois não contavam com o galão conseguido por Barroso. E aí ele seguiu na perna. Seguiu na perna, em meio das fazendas e coisa, mas não falava com ninguém. E arrumo. Quando chegou na estrada, ficou esperando uma carona, alguma coisa. Ele sabia exatamente para onde estava indo. Para surpresa dele, passou um caminhão, deu carona. E a sorte ajuda às vezes, né? E o levou até o destino. Chegou de uma cidadezinha, desembarcou do caminhão perto de uma rodoviária onde poderia pegar a condução que o levaria na sequência do seu destino. Pausa rápida para um pedido de Nadina para Nadina. Se você faz parte da nossa família, gosta e aceita o nosso conteúdo e ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe, clique em sino de notificações para receber cada vez mais vídeos editados por nós e comente. Comentar é muito importante, pois se você se inscrever, deixar like e comentar, estará registrando sua presença no canal, mostrando à plataforma que o Terror Nadina tem um conteúdo interessante. Assim, quem sabe, eles voltam a notificar em maior quantidade os vídeos por nós produzidos. E se achar que a gente merece, envie-nos um Pix. Qualquer centavo é importante, pois ainda não estamos monetizados e dinheiro é fundamental para a gente prosseguir. E se você tem uma experiência vivida, um relato, uma história conhecida na sua região, então envie-nos via e-mail, pois é esse material o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Dentro do ônibus, ele lembrou da passagem, daquele momento que ele estava com o velho, que estava com o dinheiro na sacola,
e que estava com ódio no coração. Foi quando ele pensou que aquele velho infeliz não faria mal para mais ninguém, não destruiria a vida de mais ninguém. Chegou a botar cano na cabeça do velho. Foi quando apareceu na frente dele aquela figura. Ele olhou assim e disse: Elias? A figura não respondeu nada. Disse: puxe o gatilho, faça a justiça. Esse verme merece morrer. Limpe o mundo, faça a justiça. Puxe o gatilho. Puxe o gatilho. E ele lembra que ele tremia assim. Mostre que você é macho, mostre para ele que ele não pode estar brincando com um homem. Mostre para ele que você é homem, mostre para ele, orgulhe seu pai, puxe o gatilho, ele tremia. Aí de repente ele acordou, ele estava dentro do ônibus. E aquela cena toda voltou na cabeça dele, a cabeça dele era um emaranhado. Sim, ele lembrava daquela cena. Mas até então ela passou desapercebida na sequência. Era uma coisa estranha. Só que no meio de tudo o que aconteceu, de tudo o que ele fez, foi aquela cena que voltou. Aquela criatura gigantesca, aquela sombra negra, que não era Elias, dizendo para ele puxar o gatilho. E ele não puxou. Ele preferiu falar um monte de verdades para aquele velho e dar-lhe uma coronhada nas bolas do sujeito. Foi assim pelo menos que ele aliviou o seu ódio. Mas ele não obedeceu àquele ser. Aí com o ônibus seguindo, um calor, um mau cheiro naquele ônibus, uma coisa horrorosa. Gente chegando, gente saindo, gente descendo, gente subindo, e era gente que vinha com galinha, com porco, com saco, com... Sabe, se um cachorro levantasse a pata para dar uma mijada na beira da estrada, aquele ônibus parava, aquilo não andava. Mas ele tinha que agradecer de estar dentro daquele ônibus. E por pior que fosse ali dentro, era melhor do que estar na beira da estrada, caminhando com suas tralhas, perdendo tempo. Porque assim ele estava cada vez mais perto do seu destino e cada vez mais longe de um passado que ele queria deixar para trás. A coisa só complicava, porque os banquinhos eram estreitos, quando o que sentava era daquele tamanho assim. E sentou uma senhora do lado dele, que devia ter uns 120 quilos, com aquele bração. Ele me esmagava assim e disse: porra, mas ela não podia sentar em outro lugar. Aí eu olhava para ele assim. Aí ele perguntou para onde ela ia. Quando ela falou, eu digo: meu Deus, bem que ela podia descer mais perto, mas não, pelo jeito ela ia quase até o final. O que seria dele? E aquela senhora começou a puxar conversa com ele. Se mostrou um doce de pessoa. Aí ela perguntou: o que um menino estava fazendo sozinho? Onde é que estavam seus pais? Ele disse que os seus pais eram muito pobres, que ele saiu para tentar a sorte com o café, mas estava sendo explorado na fazenda, resolveu vir embora. Aí pegou o ônibus e estava indo até a capital para pegar outro ônibus para depois voltar para a casa dele. Aí ela perguntou onde ele morava, ele disse um destino totalmente diferente, perguntou o nome dele. Ele falou que era Rubens, não com a intenção de mentir para aquela senhora, que parecia uma pessoa boa, mas ele estava sendo procurado. Ela ainda disse: as fazendas daqui da região exploram muito, né? Eu digo: eu não sabia, mas aquilo foi um alívio, porque ela achou que ele estava vindo de uma fazenda próxima. Claro, ela não podia imaginar que ele estava vindo lá do outro lado, porque ele andou muito pelo rio. Aí quando chegaram
no local dela descer, ela disse: olha, você vai chegar de noite no seu destino e não vai ter ônibus. Então você faça o seguinte: lá perto da rodoviária, você sabe escrever, leu de 666, ela escreveu, ó, lá, vai nesse hotelzinho aqui. Você tem dinheiro? Ele tem. Tem comida para comer? Ele tem. Então vai nesse hotelzinho, porque eu hospedei muito lá quando eu voltava de viagem e não podia pegar o ônibus para cá. É um lugar muito bom, fique lá, compre sua passagem, que Deus te abençoe, tá bom? Ele disse: tá bom, obrigado. Aí tio Pedro ficava pensando: nossa, que dom que ele tinha de antipatizar com quem era bom e de simpatizar com quem não valia nada. Assim foi com Barroso, assim foi com Maurício, assim foi com a senhora gorda, e o contrário, ele gostou tanto daquele velho infeliz, gostou tanto do seu capataz puxa-saco. Parecia que ele tinha uma tendência de gostar do mal, mas ele não era mal. E aos poucos, ele ia aprendendo a conhecer o mundo. E já tinham pessoas que, acontecesse o que acontecesse na vida dele, ele seria eternamente grato. Zeca, Barroso e agora a dona Anita, aquela senhora maravilhosa que o salvou de chegar na capital, perdido, ficar numa rodoviária que diz que era perigosa, que ensinou o próximo passo. E assim foi. Ele, depois que ela desceu, bateu, dormiu. Acordou com o ônibus chegando na madrugada na capital. Desceu, perguntou ali na rodoviária se alguém conhecia, disse: claro, fica ali, ó. Atravessou, veio a recepcionista. Ele disse se tinha um quarto, ela disse que tinha. Aí perguntou o preço, ela falou realmente era barato, ele tinha dinheiro, pagou, não lhe perguntaram nada. Na época não perguntava quantos anos tu tem, se tu tem identidade, nada. Ele chegou a um quarto muito limpinho, uma caminha, um armarinho de madeira ali para ele deixar as coisinhas dele, uma mesa, um ventilador, ai graças a Deus, um ventilador e um banheiro. Aí ele chegou, olhou aquela cama, olhou o chuveiro e disse: ai mãe, me desculpa, não foi o que tu me ensinou, mas eu tô podre. E pá! Dormiu. Dormiu, mas dormiu que nem gente grande, acordou por volta de meio-dia, uma dorzinha de cabeça, fome. Aí foi, aí sim, tomou um banho, desceu, foi num restaurantinho que tinha ali perto, comeu que nem gente grande, foi, perguntou para quando tinha passagem para a capital, aí disseram o horário, ele teria que esperar umas 4 horas, mas estava dentro do previsto. Aí voltou para o hotel, pegou as suas tralhas, não cobraram nada do horário excedente da diária, ele disse que ia na rodoviária, ele disse: não, deixa as tuas coisas aí, não tem problema. Pô, gente boa mesmo, gente boa. Ele até estranhou o tratamento. Foi quando o recepcionista falou: você veio indicado por uma cliente assídua e muito benquista, muito bem querida aqui. Você será sempre bem-vindo. Aí ele lembrou daquela senhora maravilhosa. Ela tinha ligado para o hotel me receber, me tratar bem e não fazer pergunta. Que ficassem tranquilos que ela confiava em mim. Aí me veio aquela coisa, não fazer pergunta. Ela confiava em mim. Então a conclusão foi, ela sabia que eu menti, mas ao mesmo tempo sentia que era uma pessoa confiável. Era impressionante. Era impressionante como pessoas boas apareciam na sua vida na hora certa. Que existiam pessoas boas no mundo, mas ele tinha que aprender a escolher o lado certo. Aí foi para a rodoviária, mas antes passou no banco novamente, depositou o excedente de dinheiro, pois tinha com ele
que viajaria somente com o suficiente para viver um mês, pois acreditava que onde chegasse conseguiria trabalho. Se não acontecesse, ele tinha os cheques para chegar e sacar algum dinheiro. A intenção é fazer o dinheiro lá no banco só crescer, além de protegê-lo de roubos, é claro. Mas, na sua cabeça, aquele dinheiro seria para comprar as suas terras. E se caso acontecesse algo de ruim com ele, Klaus sabia. E Klaus tinha um dos cheques com ele, pois entregaria a sua família para que sacassem e usassem para o que bem entendesse. O ônibus, que era já para uma cidade bem mais distante, uma viagem muito mais longa, já era um pouquinho melhor, um pouquinho maior. Ele comprou algumas coisas para comer, porque sabia que ia precisar, comprou água, sentou lá no fundo do ônibus, ficou quieto no canto dele. E aos poucos a viagem deu início. E ele sabia que estava começando mais um desafio a ser encarado. Aí se acomodou. Quando ele se acomodou e viu na frente dele, não era Elias, mas era aquela sombra, aquele cara, aquela coisa que disse para ele apagar o velho. Ele olhou para aquela coisa e simplesmente disse assim: eu estou com Deus. Falava assim, pensava, eu estou com Deus. Não tente. Aí ele lembrou de palavras que a sua mãe dizia quando estava assim numa situação talvez igual, diferente, mas que ela pressentia a presença do mal, e começou a repetir: eu te repreendo, volte para as sombras, eu não faço parte do seu rebanho, saia, saia, saia. E fechar os olhos. Fechou os olhos, tinha um casalzinho sentado do seu lado assim, que olhou para ele meio assustado. Aí quando ele abriu os olhos, ele não viu mais nada. Aí a senhorinha disse: você tá bem, rapaz? Ele disse: tô. Mas quando eu sentei, eu senti a presença de uma figura macabra que a senhorinha fez. Sabe? Se benze, meu filho, se benze. Eles estão por aí, se benze, meu filho. Aí, de alguma maneira, a presença daquele casal lhe trouxe mais segurança. Ninguém não sabia se tinha feito a coisa certa. Mas aquela sombra, pelo menos para o momento, tinha ido embora e não viajaria com ele. Mas ele só perguntava: cadê Elias?